Olá, eu sou o presbítero Lúcio Matos e hoje nós iremos estudar as parábolas do grão de mostarda e do fermento. E iremos aprender como o reino de Deus cresce no mundo e como o reino de Deus age no coração das pessoas. Esse vídeo faz parte de uma série de estudos que estamos fazendo sobre as parábolas que estão registradas em Mateus capítulo 13. E eu convido você a se inscrever no canal e estudar o reino de Deus junto conosco. Então, essas duas parábolas, elas estão registradas em Mateus capítulo 13, nos versículos 31 a 33. Está escrito assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então essas são as duas parábolas. E qual é o contexto em que essas parábolas foram ditas? É sempre muito importante, quando nós formos estudar uma passagem da Bíblia, nós nos preocuparmos em entender qual é o contexto da passagem. E para que a gente entenda o contexto dessa passagem, precisamos ler os 2 primeiros versículos do capítulo 13. Esses versículos nos mostram onde Jesus estava e qual é o cenário em que essas duas parábolas foram ditas. Os versículos 1 e 2 está escrito assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Esse é o contexto dessas duas parábolas. Jesus está no mar da Galileia, ele entra em um barco e passa então a falar por parábolas para uma multidão que está na praia. Nesse contexto, Jesus fala 4 parábolas. A parábola do semeador, a parábola do joio e trigo, e essas duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E antes de nós estudarmos essas parábolas, é muito importante nós compreendermos qual era a expectativa sobre o reino que essas pessoas tinham. Esses espectadores de Jesus que estavam na praia, qual era a expectativa que essas pessoas tinham sobre o reino de Deus? E a primeira expectativa, então, que essas pessoas tinham era que o reino de Deus ele deveria se manifestar de forma militar e de forma política. Os judeus, naquela época, eles eram dominados pelo Império Romano. Toda aquela região era dominada pelo Império Romano. Então havia a expectativa, então, de que quando o reino de Deus viesse, ele viria, então, com o poder político e militar. Esse é o primeiro erro que nós encontramos com as pessoas naquela época. Havia esse erro de imaginar que o reino de Deus viria com poder político e militar. Uma segunda expectativa errada que havia sobre o reino de Deus naquela época era que o reino de Deus iria se manifestar plenamente, de maneira imediata naquela época. Existe uma passagem da Bíblia que nos esclarece esse ponto. Em Lucas capítulo 19, versículo 11, está escrito assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo
pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Qual é o contexto dessa passagem? Jesus está no fim do seu ministério e ele iria entrar na cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, então, era o centro religioso daquela época. Era o símbolo das promessas do Antigo Testamento. Era um local esperado para a manifestação do reino de Deus. E Jesus, então, estava prestes a entrar na cidade de Jerusalém. Então, havia essa grande expectativa de que Jesus, então, entrando na cidade de Jerusalém, o reino de Deus iria se manifestar de forma plena. Essa passagem, então, nos mostra que havia essa expectativa e as pessoas, então, estavam pensando de que o reino de Deus iria se manifestar de forma imediata. Havia também um terceiro erro sobre a expectativa que as pessoas tinham sobre o reino de Deus. Era de desprezar os começos pequenos. Jesus parecia pequeno. Jesus, quando ele apareceu, ele não apareceu com exército. Jesus não tinha poder militar. O rei deste reino não tinha palácio. Jesus não tinha apoio religioso. Os religiosos da época não apoiavam a Jesus. Os seguidores de Jesus eram pessoas simples. Então, com uma visão humana, aquele movimento iniciado por Jesus parecia muito simples, parecia muito pequeno. Por isso, muitas pessoas rejeitaram o ministério de Jesus. Então, havia esse erro de desprezar os começos pequenos sobre o reino de Deus. Havia também o erro de ignorar o aspecto espiritual do reino de Deus. O reino, ele age de forma espiritual interna na vida das pessoas. Antes do reino de Deus dominar as cidades, as nações, a proposta do reino de Deus é dominar os corações das pessoas de forma silenciosa, de forma espiritual, de forma interna. Foi assim que o reino de Deus surgiu naquela época. E havia o erro das pessoas, então, de não compreender esse aspecto espiritual do reino de Deus. Então havia esses equívocos a respeito do reino de Deus. E é exatamente para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, é exatamente para corrigir esses erros que Jesus então fala as parábolas do grão de mostarda e a parábola do fermento. O ministério de Jesus, ele não correspondia às expectativas da época, porque o ministério de Jesus, ele iniciou de forma muito simples e de forma muito humilde. Os apóstolos de Jesus e Jesus, comparados aos grandes homens da época, eles pareciam como uma semente muito pequena. Jesus era uma pessoa simples, Jesus nasceu de uma pessoa simples, Jesus morava numa casa pobre, Jesus viveu numa cidade pobre, Jesus cresceu filho de um carpinteiro pobre. E humanamente, então, aquele movimento iniciado por Jesus, ele parecia muito pequeno, ele parecia muito simples. Jesus, na parábola do grão de mostarda, ele fala de que essa semente cresceria e se tornaria uma árvore, e as aves dos céus, então, pousariam sobre essas árvores. E o que isso significa? Significa amplitude, abrigo. Jesus está falando de que, assim como a árvore iria abrigar as aves, assim também o reino de Deus iria abrigar a população, os povos de todo o mundo. O que Jesus está ensinando, então, é que assim como uma semente pequena, minúscula, como a de um grão de mostarda, que tem um tamanho de aproximadamente entre 1 a 2 milímetros, essa semente pequena,
ela iria crescer e abrigar as aves. Assim também é o reino de Deus, que começa de forma pequena e simples, mas irá crescer e irá então abrigar muitos povos, muitas pessoas. Hoje, nós podemos observar esse exemplo de crescimento dito por Jesus. Nós sabemos o tanto que o cristianismo cresceu. Nós sabemos que pouco tempo depois da morte de Jesus, um homem foi separado para o reino de Deus, o apóstolo Paulo, que divulgou o reino de Deus por toda aquela região, e a mensagem do reino de Deus começou a crescer de maneira rápida. E hoje em dia, vários países têm pessoas que são cristãs. O cristianismo hoje é muito grande no mundo. Eu fiz uma pesquisa, há aproximadamente 2,6 bilhões de cristãos no mundo. Isso representa aproximadamente 32% da população mundial. Então, essa parte, Jesus está explicando a parábola do grão de mostarda. Jesus está explicando, assim como uma pequena semente cresce e se transforma em uma árvore de 3 a 4 metros, assim também o reino de Deus começa de maneira pequena, mas ela cresce. Na parábola do fermento, então, Jesus tem como ponto central mostrar que o reino de Deus ele trabalha de forma silenciosa e interna. Jesus compara o reino de Deus à ação de um fermento. Como age um fermento numa massa? O fermento ele age de dentro para fora. O fermento ele age de forma silenciosa, de forma progressiva. E o fermento ele age na totalidade da massa. Assim também é o reino de Deus. Jesus está mostrando de que a semelhança de um fermento, o reino de Deus ele trabalha de forma silenciosa no coração das pessoas, regenerando, trazendo despertamento espiritual para as pessoas, santificando as pessoas. Então Jesus está mostrando de que o reino de Deus trabalha de forma silenciosa no coração das pessoas. Jesus está mostrando que, assim como um fermento, ele age na totalidade da massa, assim também o reino de Deus trabalha a totalidade do ser humano. Quando o reino de Deus age em uma pessoa, o reino de Deus age na totalidade dessa pessoa, mudando a mente, mudando a conduta, mudando a consciência, mudando as prioridades da pessoa. O reino de Deus age trabalhando do ser humano como um todo. Então, a parábola do grão de mostarda mostra o crescimento externo do reino de Deus. Assim como um grão de mostarda cresce e se transforma em uma árvore, assim é o crescimento externo do reino de Deus. Assim como um fermento age de dentro para fora em uma massa, assim o reino de Deus trabalha no interior das pessoas. Que aplicação podemos tirar desse estudo dessas duas parábolas? Não despreze uma conversa sobre o reino de Deus com alguém, sobre Jesus, mesmo você sendo uma pessoa simples. Não despreze uma entrega de um folheto. Não despreze uma oração que você faz por alguém. No reino de Deus, pequenas sementes produzem grandes resultados. Que Deus nos abençoe.